seja uma noite muito especial a parte de Deus na vida de cada um de vocês. Amém? João, capítulo 8, nós vamos ler a partir do verso 1. Vamos lá. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo, tornou ao templo e o povo vinha ter com ele. Assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Pôs no meio e disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Pela lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. Mas o Senhor, o que diz? E eles diziam isso tentando-o, para que tivesse com que o acusar. E Jesus inclinou a cabeça e passou a fazer o quê? Escrevendo na terra. Como eles insistiam perguntando, Jesus se endireitou e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Ouvindo isso, aqueles que o acusaram, acusados pela sua consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém além da mulher, disse: Mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? Verso 11, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Uau! Vamos lá. Nós estamos estudando nos últimos dias o evangelho pregado por Jesus. Repete comigo: o evangelho pregado por Jesus. Por que isso, bispo? Porque nós estamos em dias, irmãos, a nossa geração, onde há uma diversidade de evangelhos. Das pessoas que estão adaptando, construindo, adequando o evangelho à sua percepção. E há uma necessidade de nós resgatarmos, nós nos voltarmos de forma fatídica, literal, ao evangelho. A base é o princípio do evangelho que fora pregado por Jesus. Nas últimas semanas nós mostramos que o evangelho de Jesus é um evangelho de renúncias. Não é um evangelho de facilidades, ao contrário. É um evangelho que só aquele que nasceu de novo terá condições de desenvolver-se nele. Porque não é movido pelo entendimento humano, não é por fruto da carne, é fruto do Espírito. E somente esse evangelho que nós temos em Cristo nos faz perceber o reino de Deus. Repete comigo: o reino de Deus. Quem estava aqui quarta-feira, faz assim. Gente, tremendo. Se você não veio na quarta, eu lhe aconselho a ir lá no YouTube, no canal de YouTube da igreja, IBC 12, IBC underline 12, IBC, só IBC, você acha lá, e você vai poder assistir a palavra da quarta-feira. Nós começamos a falar sobre o reino de Deus. É tremendo, e eu quero convidar você para estar na próxima quarta, porque eu quero trilhar esse mês com a igreja, falando do evangelho do reino e falando sobre o reino de Deus, como a sua mente vai poder se abrir e perceber. Esse texto que nós lemos, ele é tremendo. Note, e é para você entender a grandeza da revelação, a grandeza do evangelho que Jesus revela e apresenta nessa situação aqui. É necessário a gente perceber o contexto dele. Está em época de festa em Israel. É a festa dos tabernáculos.
E você sabe que Jesus, Ele é o tabernáculo, aquele que trouxe a glória do Pai para tabernacular entre nós. Que revelou a sua glória, a sua presença, a plenitude de Deus aos homens, fora conhecido na terra por meio da pessoa de Cristo. E a partir daí, Jesus está, e ele tinha o costume, o princípio de sentar, seja no templo ou nas sinagogas, e as multidões iam para poder aprender, para poder ouvi-lo, porque ele falava como quem tinha autoridade, ele falava com muita verdade, o ensino dele era diferente. E a diferença estava não apenas no fator do conteúdo, mas na essência do que ele passava. E aí vão trazer os fariseus, armam uma cilada, uma armadilha. Eles encontram uma mulher que é pega em pleno ato de adultério. E aqui, irmãos, é forte isso. Por quê? Porque a lei de Moisés, e o que é a lei de Moisés, irmão? A Bíblia. Vamos lá. O que é a lei de Moisés? Pela interpretação deles dizia: tal pessoa que fora pego em ato de adultério, ela deve ser levada à praça pública, sua roupa rasgada em sinal de vergonha, e a sociedade deve apedrejá-la. Eles façam uma pergunta: essa foi a primeira situação que ocorreu em todo Israel? Não. Muitas outras já haviam sido mortas. Muitos casos como esse já haviam acontecido. E naquele instante, irmãos, Jesus para e eles trazem e eles insistem. Só que Jesus está ensinando, e a Bíblia diz que eles trouxeram, pararam, indagaram, porque se eles dissessem assim, se Jesus disser que ela deve ser morta, apedrejada, logo todo o ensino, postura, ideia dele vai por ralo abaixo. Acaba esse argumento dele. Por outro lado, se ele disser que ela não vai ser apedrejada, vai ser apedrejado ele e ela, porque é blasfêmia, e o pecado de blasfêmia contra a palavra também vai ter que ser apedrejado. E aí Jesus ouve toda aquela coisa. O que a Bíblia diz, irmão? Que simplesmente Jesus ignora. Jesus faz um belo de um silêncio. E eles em torno, e Jesus está ali de cabeça baixa, escrevendo. Jesus está o quê? Está o silêncio. Me chama muita atenção, porque tem uma expressão do doutor Augusto Cury que diz o seguinte: o silêncio é a oração dos sábios. Vamos repetir essa expressão? No silêncio, irmão, pode conter a sabedoria que livra muitas famílias de catástrofe. Dr. Augusto Cury diz em seu livro que os primeiros 30 segundos de tensão é neles em que cometemos os maiores erros da nossa vida. É nesses primeiros 30 segundos que ferimos mais a quem amamos e machucamos muito mais aqueles que nós gostamos. Porque nos falta, às vezes, a habilidade de respirar. Um dos segredos do sucesso na vida de qualquer ser humano, de qualquer família, é a comunicação. A gente precisa perceber que nós não nos comunicamos apenas de forma verbal. Às vezes, irmãos, essa comunicação, ela se dá por sinais, um olhar. Às vezes o olhar fala mais do que as próprias palavras. É ou não é verdade? Então essa comunicação é impressionante. E aqueles fariseus, eles vêm, e quando eles vêm a Jesus, eles vêm com uma intenção em seu coração, guardando algo de armadilha, uma cilada, para tentar pegar. E a Bíblia diz que Jesus silenciou, ficou calado. E eles insistiam e disseram: olha, está aqui, ela foi pega em adultério, e agora o que é que a gente faz? Você não tem
traduzido a palavra lei de Moisés de forma diferente. A lei diz que ela deve ser apedrejada. E Jesus está escrevendo na areia. A pergunta que eu quero fazer essa noite: o que Jesus escrevia ali? Acredite, durante anos muita gente tentou descobrir o que Jesus escrevia. Há várias hipóteses sobre qual era o escrito. O que Jesus estava ali enquanto aqueles homens acusavam aquela mulher. O que ele fazia. Mas por mais que haja simplesmente a ideia do que havia escrito, também há onde ele escrevia. Porque Deus já escreveu na pedra, sim ou não? Mas ele escrevia ali na areia. E há algo tremendo que eu chamo a sua atenção essa noite. Sabe por quê? Porque aquele silêncio de Jesus e essa escrita à areia, irmãos, ela é mais significativa do que simplesmente um ato de um equilíbrio emocional momentâneo. Nenhuma das ações em Cristo serão ações sem que haja um propósito. Muito pelo contrário, tudo que Jesus fez na terra havia um significado, havia um propósito. Eu disse há pouco instante que para que a gente percebesse a grandeza do ato em que eles estavam vivendo ali, era preciso perceber o contexto. E se você volta aos capítulos 6 e 7, vocês verão que Israel está em festa. Esse período em Israel, havia uma migração dos judeus, que eram conhecidos como judeus da diáspora, que estavam distantes, e eles subiam para Jerusalém. E naquele tempo a cidade ficava abarrotada de gente. E aí haveriam muitos sacrifícios no templo, por causa da expiação, é festa dos tabernáculos, e eles estão em amplas celebrações, e em meio a todo o processo de celebração e a dos sacrifícios, tinha um ritual, que era o ritual de purificação. Os animais que eram sacrificados e o sangue que era aspergido no altar, era necessário descer ao tanque de Siloé, lavar-se naquele tanque, para que a partir daí esse ritual pudesse ser compreendido. Havia todo um simbolismo, todo um significado espiritual, todo um resgate histórico das instruções mosaicas, mas o mais pleno e belo do que está acontecendo em meio àquele ritual, aqueles fariseus não estão percebendo. Por quê? Porque o verdadeiro tabernáculo está se revelando em meio a eles. A verdadeira água já está no meio deles, e eles não estão entendendo. Aquilo que Jesus está vivendo com eles ali é o cumprimento da profecia de Isaías 12. E Isaías 12, irmão, diz assim: e dirás naquele dia, graças te dou, Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolastes. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor é a minha força. Vós, com alegria, tirareis águas da fonte da salvação, e direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazeis notórios os seus, entre os povos os seus feitos, contai quão excelso é o seu nome. Eles estão ali em meio a esse cumprimento, só que eles não identificavam que Jesus era essa pessoa. Só que quando você volta, sua Bíblia está aberta em capítulo 8, volta para o 7, para você ver o que é que Jesus está dizendo. Jesus está no meio deles, e eles não estão percebendo, eles não estão identificando, não estão enxergando. O verso, capítulo 7, 37 diz assim: no último dia, o grande dia da festa, é festa dos tabernáculos no meio deles. Jesus se pôs em pé e clamou e disse: alguém tem sede? Venha a mim e faça o quê? E beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva correrá do seu interior. E isso disse ele do Espírito que havia de descer.
porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. Agora verso 40, presta atenção. E muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente ele é o quê? E outros diziam: ele é o Cristo. Mas tinha uns que diziam assim: oxe, e pode vir alguma coisa boa da Galileia? Cristo vem da Galileia? Eles não tinham entendido que o que eles estão vivendo naquele momento ali era o cumprimento da profecia de que o Cristo estaria no meio deles, e de que o ato da purificação da água de Siló, em que eles viviam para a festa dos tabernáculos, estava prestes a se revelar a todos eles. Enquanto uns diziam: de fato, ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o enviado de Deus, porque Siló é isso, o poço que vem das águas de quem foi enviado. Siló, que significa isso? O poço de quem é enviado, o enviado de Deus, aquele que vai trazer a água verdadeira. E no último dia da festa, Jesus está no meio dele dizendo: ei, vocês estão indo aí para o poço, olha, eu sou o enviado de Deus. Eu sou aquele que vai trazer as águas para vocês. Enquanto uns estavam dizendo: de fato é Ele. É Ele o Messias. É Ele que vai trazer salvação. Outros diziam: não pode ser Ele. Ele veio da Galileia. Como é que pode ser a salvação? Aí você pergunta: pastor, mas onde diz que Ele escrevia? Jeremias 17:13 diz assim: ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonaram sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão seus nomes escritos na areia, pois abandonaram o Senhor, o quê? A fonte da água da vida. Jesus está escrevendo. E quando Jesus está escrevendo, irmãos, quem é que está entre eles? Os fariseus e os doutores da lei. Tudo que esses homens estudaram a vida toda era as profecias. E eles estão olhando, e é como se ao olhar tudo que Jesus está escrevendo, os olhos deles se abrissem. E disse o texto de João que pelos mais velhos até os mais novos e inexperientes foram um a um indo embora. Um a um foram saindo. E quando Jesus voltou a olhar, só estava ele e a mulher. E Jesus disse: ô filha, cadê os bichinhos que estavam aqui te acusando? Não te acusaram? Ela disse: oxe, foi tudo embora, pai. Aí Jesus disse: então vá, nega, segue teu caminho, vá, porque eu também não te condeno, não. Pode ir. Agora, vai em paz. Ó, peque mais não, viu? Peque mais não. Diga aqui para mim: pastor Rogério. Amém. Mas fale mais alto. Eu preciso entender e aprender o Evangelho de Jesus. Quantos estão preparados? Eu vou começar a pregar agora. O Evangelho de Jesus, irmãos, é um Evangelho que sempre terá uma mão estendida ao pecador. Deixa eu repetir isso. O Evangelho de Jesus Cristo sempre terá uma mão estendida ao pecador. Sempre. Enquanto muitos terão as pedras nas mãos, a faca nos lábios e a chama na mente, tudo acusatória, o Evangelho sempre terá uma mão de amor estendida a todo aquele que um dia pecou. O Evangelho de Jesus não é um evangelho acusatório, não é um evangelho de acusação. Pelo contrário,
O evangelho de Jesus é um evangelho que sempre terá para mim e para você uma nova oportunidade. Por quê, pastor? Porque o evangelho de Jesus é um evangelho de perdão. Olha para mim que eu quero dizer isso a você. Você pode nunca ter ouvido isso. Jesus perdoou a mulher de um pecado que não havia perdão. A sentença de Enivan para aquela mulher era apedrejamento. Era o que estava escrito na lei. Era comum a ser praticado. Era o natural, gente. Ela deveria viver ali mais um feminicídio. Seria apedrejada. Ela seria morta como dezenas, centenas ou milhares de outras que já haviam sido massacradas, destruídas e mortas na história. Mas o que salvou aquela mulher naquele dia foi porque não só ela estava sob a atmosfera de uma festa dos tabernáculos, foi o fato dela ter se encontrado com Jesus de Nazaré. E ela se encontrou com o evangelho de Jesus. E no evangelho de Jesus existe perdão. E Jesus perdoou aquela mulher de um pecado que não tinha perdão. Deixa eu fazer uma pergunta para você. 2000 e poucos anos já se passaram. Ainda nos nossos dias, na nossa mente, no nosso evangelho, na nossa interpretação, na nossa ignorância, ainda teremos o pecado que a gente diz assim: não, esse pecado aqui é imperdoável. É mesmo. Para o homem do Calvário não existe no seu vocabulário o assunto imperdoável. Por quê? Porque a vida que ele entregou na cruz e o sangue que foi derramado é a expressão do amor que ele tem por você, da forma como ele te ama, da forma como ele te... Não existe isso do pecado que não tem perdão. Por quê? Porque o evangelho de Jesus é um evangelho de perdão. O evangelho de Jesus é um evangelho libertador. E eu acho isso tremendo, sabe por quê? O verso 11, quando Jesus olha assim, diz assim: filha, onde estão aqueles que te acusavam? Eles não te condenaram? E ela diz: não. E Jesus diz: eu também não te condeno. Vai. Repete comigo essa expressão: vai. Mais uma vez, vamos lá. Essa é imperativo, irmão. É ordem. E Jesus está mostrando aquela mulher ali: olha, as correntes que te detinham, a sentença que havia sido liberada contra você, foram todas quebradas agora. Mulher, vai viver a vida nova, vai viver o algo novo, porque agora você está livre. E eu me apodero dessa autoridade essa noite para declarar sobre você: homem e mulher, hoje é dia da sua libertação, o dia de você receber liberdade pelo sacrifício de Cristo na cruz. Vai, seja livre. Livre para quê, pastor? Para viver o evangelho. Diga: viver o evangelho. E o que é evangelho? A palavra evangelho significa novidade. Por isso que Jesus diz: vai. Agora, não peque mais não. Vai, para quê? Para viver algo novo. Você pode ter chegado essa noite aqui e você já tinha tentado uma, tentado duas, tentado três, tentado... Pastor, eu já fui até de uma igreja tal, de igreja tal. Eu não estou falando aqui de igreja, até porque essa aqui não é das melhores não, viu? Jesus disse que Ele não veio para quem está são, sadio.
Ele só veio para os doentes e pecadores. É por isso que eu estou aqui. Por quê, pastor? Porque começa comigo. E aí Jesus chega e diz: mulher, vai, para quê? Para viver algo novo. Tem gente essa noite aqui que deve ter chegado aqui e no meio dos louvores orou e disse: Deus, eu estou precisando tanto viver algo novo. Eu estou precisando tanto de uma mudança. Mas irmãos, a mudança que eu falo não é a mudança da forma de se vestir, não. Apesar de que crente é um bicho que se veste bonito, né? Tudo enjoado. Mas não é isso. Porque essa igreja aqui, ela é estranha até nisso. Abra o olho, jovem. Mas não é essa mudança que eu estou falando, não. Eu estou falando de algo mais profundo. Porque o evangelho, quando ele lhe alcança, ele não está preocupado com o seu exterior. Se você é careca, se você é cabeludo, se você é alto, se você é magro, se você é gordo. Não, ele não está preocupado com isso, não. Porque a verdade do evangelho, ele vai mais profundo. Ele vai onde homem algum consegue ir. O evangelho consegue acessar o que a ciência, a medicina não consegue enxergar nem entender. Ele vai no mais profundo, no mais abissal da alma do ser humano. Porque quando a verdade do evangelho chega, ele chega para promover uma mudança. É um preenchimento de um vazio que nada nesse mundo consegue preencher. Homem algum, relacionamento algum, condição financeira, festa, nada consegue preencher. Por quê? Porque há algo dentro de cada um de nós, que somos a substância do sopro divino. Acredite, você não é essa matéria humana. Você já foi a algum cemitério, algum ato fúnebre, enterro, você já deve ter parado para refletir, eu acredito, dizendo: rapaz, o que é gente? Eu sou isso? Será que é isso mesmo que eu sou, que vai ser posto nessa gaveta ou debaixo dessa terra? E que daqui a alguns dias vai evaporar e se misturar com areia e com pó? Será que é isso mesmo que eu sou? Eu vim lhe dizer essa noite: não! Você não é só aquilo. Há algo em você que veio do céu, que veio da eternidade, que veio de Deus. E esse Espírito que veio de Deus e está em cada um de nós é eterno. É Ele, é esse Espírito que consegue perceber, que consegue detectar, que consegue identificar e consegue absorver a verdade do Evangelho dita por Jesus. É Ele. E quando esse Evangelho chega, quando a verdade desse Evangelho chega, ele chega promovendo uma mudança. Ele muda primeiro o coração. Então essa noite você não tem que ficar aqui preocupado se você bebia, se você não bebia, se você gostava de cerveja, se você não gostava de cerveja, se você fumava, se você não fumava, se você gostava de fé. Não é isso não, gente. Você tem que estar preocupado em perceber se essa verdade do Evangelho chegou até o seu interior. Uma verdade que é genuína, que é pura. Enquanto muitos estão preocupados com aquilo que é do exterior, que é do fracasso, dos erros, da natureza humana, Cristo vem com uma verdade dizendo aos homens: eu estou trazendo um evangelho de perdão, um evangelho de amor, um evangelho de acolhimento, um evangelho de aceitação, mas também um evangelho de mudança. Filha, eu não te condeno não, filha. Segue para viver novidades. Eu quero profetizar hoje sobre você que entrou aqui. Eu quero liberar essa palavra. Você veio para receber
a novidade de Deus, você veio para receber algo novo dos céus, e é essa novidade que a palavra viva do Evangelho alcança na sua alma. Sabe, esse Evangelho, quando vem, ele vem com uma verdade em contexto que diz: não peques mais. Você vem, recebe esse Evangelho para começar a viver algo novo. Está cansado? Tá? Você disse hoje de manhã, ninguém lhe ouviu, só Deus. Você dizendo: eu estou cansado dessa vida. Hoje eu quero orar por você que falou isso. Ninguém ouviu você falar. Você falou isso hoje de manhã. Eu estou cansado dessa vida. Quando você conhece o Evangelho de Jesus, ele vai trazer algo que é tão novo, simples, mas tão poderoso. O homem, a ciência, jamais vai conseguir entender o poder do Evangelho. Não vai conseguir. Porque o Espírito do Senhor, quando se move na loucura da pregação, e ele encontra a terra fértil e aberta, que chegou hoje de manhã e disse: eu não aguento mais, eu estou cansado. Hoje o Espírito do Senhor virá sobre você com um renovo tão poderoso. E sabe, você chegou essa noite aqui, você se sentia escravo, preso, às vezes preso por um sistema. Eu não vejo que eu esteja diante de um público que seja escravo da droga. Não. Não é isso. É escravo de um sistema. Você pensou que a sua vida, ela giraria nesse ciclo. Neste ciclo. E a sua vida está girando exatamente nesse ciclo. Sabe, de fracasso, de derrota, umas conquistas que não são sólidas e não são verdadeiras. E você precisa de algo novo. Você precisa de uma novidade. Esse novo que vai chegar em você, mas não para em você, porque vai alcançar o ambiente da sua casa. Porque quando você falou isso hoje, você estava em casa. E você falou isso em fruto de uma situação dentro da sua casa. Estou cansado. Sabe aquela vontade de querer jogar tudo para cima, de querer abandonar. Mas o Espírito do Senhor lhe ministrou e te trouxe hoje aqui, viu? Porque alguns dias que você não vinha, mas o Senhor te trouxe. Porque Ele te ama. Ele te ama, filho. Essa é a verdade do Evangelho. Nem sempre será compreendida. Quebra paradigmas. Um Evangelho que me dá perdão. Um perdão que não havia para o pecado que tinha sido cometido. Essa noite eu vou orar. E no mundo espiritual algumas sentenças de morte vão ser quebradas. É como se o diabo tivesse armado uma cova, tivesse já preparado uma cilada. Porque existem momentos assim, viu? Eles armaram uma cilada para Jesus, mas a sentença era da mulher.
E hoje, quando eu estiver orando aqui, a glória de Deus vai vir sobre esse lugar, vocês verão. Haverão sentenças de morte que vão ser canceladas hoje. Haverão sentenças de morte que serão anuladas no mundo espiritual hoje. Nós vamos ver os anjos de Deus batalhando, guerreando, porque demônio da morte, esse espírito de morte, tranca-rua, ele vai sair hoje do nosso meio, ele vai sair da sua vida, ele vai soltar sua mente. Essa armadilha demoníaca que ele tinha feito para tentar travar e destruir a sua casa, vai ser anulada hoje, pelo poder do nome de Jesus. Ouça o que eu estou lhe dizendo: esse mal será arrancado hoje da sua vida, da sua casa, da sua mente. Por quê, bispo? Porque a verdade do Evangelho chegou. Eu estava preparando uma palavra para hoje, e ela deve vir mais para frente, que fala sobre depressão e o suicídio. Depois o Espírito de Deus me moveu para preparar essa, eu mudei. Mas hoje eu quero orar por você. Pastor, eu sou crente. Eu sei que você é crente. Pastor, eu não estou entendendo. Eu sei que nem você está entendendo. Por quê? Porque você está vivendo esse conflito tão grande. Porque essa impaciência que você está vivendo. Porque você tem vivido em momentos assim que você só está querendo chorar. Porque tanta irritabilidade. Mas hoje o Senhor veio aqui para quebrar essas sentenças. E quando nós estivermos adorando, eu vou orar, irmãos. E você vai sair daqui hoje completamente leve, completamente livre. Sabe por quê? Porque a verdade do Evangelho chegou.